Está começando mais um episódio do Torá com Fritas, o podcast kasher do conteúdo judaico. Eu sou Moretel Hotz, historiador hebraísta e estudante de rabinato. E eu sou Angela Goldstein, orientalista e mergulhadora. E o episódio de hoje é um oferecimento da UJR, a União do Judaísmo Reformista, que nos sugeriu falarmos de uma festa que acontece ao final de Sukkot e sobre a qual a gente tinha falado, mas só muito por cima, no nosso episódio de número 11, em que falamos sobre Sukkot. Mas hoje nós vamos dedicar um episódio inteiro a essa festa que é Simchat Torah. Simchat Torah, que significa alegria pela Torá ou alegria da Torá. Maravilha! No nosso primeiro ano de podcast Itel Hot, nós já estamos no ar há 2 anos e meio. Inacreditável. A Lu, bota as palmas aí. A gente foi falando sobre as muitas festas judaicas que cada vez que uma delas se aproximava. Mas a gente não tinha falado exclusivamente de Simchat Torah. E a questão, provavelmente porque isso aconteceu, é o mês de Tishrei é um feriado judaico. É um grande feriadão. Tem até uma piadinha. É a definição de feriado prolongado, é o mês de Tishrei no judaísmo. Tem uma piadinha, né? Você já ouviu? Que o cara liga pro colega, fala pro colega de trabalho não judeu, ele fala, cara, desculpa que eu não retornei sua ligação, mas é que o mês passado foi um feriado religioso pra mim, tô retomando o trabalho agora. É bem por aí. E a gente tem Rosh Hashanah, que é o Ano Novo Judaico, 10 dias depois vem Yom Kippur, a gente vira a esquina, tem 8 dias de Sukkot e dá de cara com Simchat Torah. Então praticamente um mês de feriado judaico, mas antes tarde do que nunca a gente vai falar... Só um ajuste, 7 dias de Sukkot. O 8º é que é Simchat Torah em Israel. E na diáspora é mais problemático, porque no total são 9 dias, mas aí a gente vai falar disso daqui a pouco. É que eu tô na diáspora. Você tá em Jerusalém, a gente tá com essa questão geográfica. De todo jeito, o Sukkot são 7 dias. São 7 dias. É que daí Simchat Torah na diáspora são 2 dias. Maravilha. Mas então, antes tarde do que nunca, a gente vai falar dessa festa que faz muito sentido pra quem, como nós, cresceu nos anos 90, rebobinando fita com caneta Bic. Esperemos que nós tenhamos esses ouvintes. Então, e aí, se quando você nasceu não se usava mais fita cassete, e a gente tem esses ouvintes, porque esses dias a gente teve uma ouvinte muito querida que nos escreveu pra falar que ela indicou o Torá com Fritas pra filha adolescente dela e que a filha gostou e indicou pros amigos. Então, eu amei essa notícia. Muito bom. Então, aí a gente vai ter que arranjar um outro equivalente ao rebobinar a fita. Não, mas a gente explica. Que a fita, ela era, como o nome sugere, uma fita mesmo, magnética, na qual era possível gravar músicas para se ouvir num aparelho chamado Walkman, que funcionava a pilha, ele não tinha a própria bateria. E ele ia tocando essa fita. E a fita tinha um tempo limite de gravação para cada lado. Você virava ela de um lado e do outro. Podia ser 30, 60 ou 90 minutos. Aí primeiro você ouvia um lado da fita e ela ia se enrolando pro outro lado todo. Aí você virava a fita e podia ouvir o outro lado. Agora, se você quisesse ouvir aquele mesmo lado de novo, aí você precisava rebobinar a fita, porque ela era uma bobininha, né? A fita enrolava para um lado e ia passando, depois tinha que voltar para o outro lado. E esse rebobinar da fita podia ser feito de 2 maneiras. Você podia apertar o botão rewind do seu toca-fitas, ou você podia usar uma caneta Bic, que você ia girando, você encaixava ela ali na rodinha da fita e você ia girando a caneta. Podia ser de outra marca também, que a Bic é a que todo mundo tinha. A verdade é que não podia ser de outra marca, nenhuma encaixava bem, porque a Bic, ela tem esse formato sextavado e aí encaixava direitinho, porque a engrenagenzinha da fita também eram 6 engrenagens, então era um negócio assim, parecia que tinham feito um pro outro, e é uma coincidência absoluta no universo. Se você colocar um lápis redondo, assim, que não tem esse formato sextavado da Bic, ele não volta a fita, ou até volta, mas você fica patinando ali um pouco. Mas o que essa tecnologia nostálgica tem a ver com a Torá? O formato é basicamente o mesmo. Bom, basicamente o que acontece é, a Torá é um rolo. A Torá, como a gente lia na sinagoga. Não pensem na Torá em formato impresso, em formato de livro, mas sim a Torá, para fins rituais, ela é um pergaminho enorme que a gente enrola em 2 hastes e vai lendo no decorrer do ano, desde o comecinho até o final. O mês de Tishrei é um mês de anos novos. São vários anos novos. Então você tem o ano novo propriamente dito, e o que está se lendo na Torá? O finalzinho da Torá. Ué, mas entrou o ano novo
novo e não começou a Torá de novo? Não, que ainda está no final do ano para Torá. Não, está no final do ciclo de leitura da Torá. Aí depois vem Yom Kippur, que é uma espécie de renovação também, onde você passa por todo um processo espiritual e também pelo jejum e tudo mais de expiação. Então você começa o dia seguinte depois do Yom Kippur como uma pessoa nova. Então a renovação também. Aí vem o Sukkot, que a gente é convidado de sair da nossa casa. A gente já falou disso no episódio sobre Sukkot. A gente sai da nossa casa para ir morar nessa cabana temporária para depois voltar para nossa casa, propriamente dito, que é um recomeço. É de novo um outro ano novo. E também é o início do ciclo das chuvas em Israel. Então as chuvas só vão ser retomadas depois da festa de Sukkot, porque em Israel chove muito pouco, né? E chove só numa determinada época do ano. Então quando acabam as chuvas, a gente sabe que vai ficar ali 7, 8, 9 meses sem ter chuva, até que depois da festa de Sukkot é a época que começa a ter chuva, ou a umidade aumenta no ar e assim por diante. E aí depois que termina a festa de Sukkot, chega a vez da Torá. A gente lê a última parashá, o último trechinho da Torá e rebobina a Torá, volta ela inteira, volta mais um pouco, porque afinal de contas você leu um ano, então ela é enorme, você realmente volta muito até o comecinho e lê de novo a primeira parashá da Torá, o iniciozinho da Torá. Então começa um ano novo para o ciclo da leitura da Torá. Então são vários anos novos dentro do mesmo mês de Tishrei, e por isso que ele é um grande feriadão prolongado. Quer dizer, em Israel o ano novo começa no dia 1º de Tishrei e Simchat Torá é o dia 22 de Tishrei, mais da metade do mês, então 3/4 do mês, e na diáspora é do dia 1, o Rosh Hashanah, e o dia de Simchat Torá vai ser no dia 23 do mês de Tishrei, tem um dia a mais aí na diáspora. Então é sempre um período complicado. Eu estava falando com a Ângela aí há 2 semanas, acho que foi 2 semanas, que a gente também perde a noção do tempo nessa época de Tishrei, mas a Ângela falou, e aí, a gente vai marcar a nossa live? Vocês sabem, ouvintes, que nós temos uma live com os nossos apoiadores todos os meses. Então se você quer ter uma live com a gente, tem que apoiar o Torá com Fritas. E aí ela falou assim, vai ter live nesse domingo? Eu falei assim, é Rosh Hashanah. Ela falou, então na outra semana. Eu falei, é Yom Kippur. Ela falou, na outra semana. Eu falei, é Sukkot. Ela falou, na outra semana. Eu falei, é Simchat Torá. Não existe a menor possibilidade da gente marcar absolutamente nada nesses domingos próximos, entre esse primeiro dia do ano, que foi no dia 15 e 16 de setembro, começou na noite do dia 15, e que vai terminar, eu sei lá, eu não tô nem com o calendário aberto. Eu sei, mas vocês vão entender por quê. Simchat Torá termina, porque os feriados judaicos sempre são de pôr do sol a pôr do sol, né? São 24 horas, mas pôr do sol a pôr do sol. Não de meia-noite a meia-noite. Termina no pôr do sol do dia 8 de outubro, que é um domingo. E eu sei porque o próximo dia útil, que é dia 9 de outubro, é meu aniversário. É só por isso. Então é isso. Já em Israel, ele vai terminar no pôr do sol do sábado, do dia 7 de outubro, porque, como eu disse antes, tem um dia a mais aí. A gente já falou também sobre isso, sobre como cada feriado, como Pesach, Shavuot e Sukkot, tem dias duplicados. E lá naquele mesmo episódio, quando a gente falou por cima de Simchat Torá, então eu diria que é o nome fantasia da festa. O nome oficial pela Torá é Shemini Atzeret, significa a parada do 8º dia. Então a Torá diz, vocês vão observar Sukkot por 7 dias, e o primeiro dia é feriado. E depois a Torá continua. No 8º dia é também feriado. Aí você fala, o 8º dia do quê? Você falou que é 7 dias? Como é que tem o 8º? São 7. Então o 8º dia não é Sukkot, porque Sukkot são 7 dias. O 8º dia, que seria o 8º dia de Sukkot, mas não é de Sukkot, é uma outra festa por si só. É uma festa sozinha. Isso aí é pra ser pergunta de cair na prova, né? Por isso que é assim. É a típica pergunta de cair na prova. E aí, na diáspora, como sempre, os dias sagrados têm uma duplicação, exceção a Yom Kippur, porque ninguém vai jejuar por 48 horas. O dia de Shemini Atzeret, então, o dia desse 8º dia de feriado, ele é duplicado. E aí, na diáspora, a gente chama Shemini Atzeret de Shemini Atzeret, não faz nada de específico nesse dia. E no dia seguinte, a gente chama de Simchat Torá. Mas em Israel, Shemini Atzeret e Simchat Torá é o mesmo dia. Agora, tecnicamente, do ponto de vista alárrico, né, da lei judaica, Shemini Atzeret e Simchat
Torá um dia depois do outro na diáspora, é tido como um dia só. É como a continuação de um dia. É um dia longo, né? Como todos esses dias sagrados aí que se duplicam. A única diferença é que, em vez de comemorar Simchat Torá por 2 dias seguidos, a gente comemora só no segundo, na diáspora. O primeiro é esse dia de Shmini Atzeret, que não tem nada de muito específico, exceto uma coisa. Nesse dia a gente pede pela chuva. Em Israel, é um balagan, como a gente diz em hebraico, é uma confusão completa, porque o que acontece? Nesse dia, você está pedindo pela chuva, também é um dia que tem lembrança, né? Tem Izkor, que é lembrança pelos falecidos. Ao mesmo tempo, você está celebrando a festa mais alegre que tem, fora Purim, mas é porque Purim tem fantasia, então fica mais divertido ainda. Mas é tão alegre quanto Purim, e você está juntando essas 3 coisas no mesmo lugar, no mesmo dia. Então é muito estranho. Você sai dançando com a Torá e de repente você está chorando porque você está lembrando do seu ente querido numa reza super emocionante, e depois começa a pedir pela chuva que venha para o nosso bem e pelo bem da agricultura e assim por diante. Parece uma coisa muito desconcatenada assim, e na diáspora fica mais organizadinho. Shmini Atzeret eu peço pela chuva, Shmini Atzeret eu rezo pelos meus entes queridos. E aí o sol se põe e aí é hora de festejar Simchat Torá. Aí ela fica um pouco mais organizada, assim, é um dia inteiro só de felicidade, sem esse intermezzo das tristezas. E uma coisa tão importante como pedir pela chuva, que para a terra de Israel é muito importante, por isso que todos os judeus no mundo inteiro vão pedir, não saia diluído, porque no meio de Simchat Torá você pede pela chuva, ninguém nem lembra que tem pedido de chuva em Simchat Torá, porque óbvio, a festa é muito grande, então na diáspora fica mais organizado. Eu sou a favor de que Israel adotasse 2 dias de Simchat Torá. Talvez chovesse mais, né? Não, e pra ficar organizado. Não sei se chover mais, que você só pede chuva num dia. Então, não, mas daí não confunde com o pedido da alegria, entendeu? Chega mais organizado o pedido. Exato. Não chega misturado os pedidos lá em cima e de repente, Deus se distraiu e puta, esse ano não vai chover. É verdade, Talvez, você tem razão. Né? Não sei, Deus é onipresente, onisciente e tal, mas pode se confundir, né? Fica um pouco pegado, muita coisa. Tem uma coisa muito legal de Simchat Torá, que é esse fato que eu falei antes, né? De que a gente termina, então a gente lê o finalzinho da Torá e de imediato a gente começa a ler de novo o Bereshit. E como a gente sabe, toda semana a gente lê um trecho da Torá diferente. A gente espera a próxima semana para começar o próximo trecho. Por que então a gente não podia esperar a próxima semana para ler Bereshit, para ler a primeira Parashá de novo? Podia, tecnicamente pode. É uma alegria por ter completado a Torá. E espera a próxima semana para começar. Podia. Mas o judaísmo escolheu fazer diferente. Você sabe por quê, Ângela? Eu acredito que é para não perder o embalo. Eu acho que essa é uma ótima explicação. De certo modo é isso mesmo. A ideia é que a gente quer mostrar que a Torá é tão importante, tão essencial e tão querida pela gente, que a gente não pode simplesmente se despedir dela. Quando a gente vê que acabou, a gente começa de novo. Como a gente fazia com Teletubbies e com outros filmes da infância. Terminava já de assistir e já começava a assistir de novo. E se a gente tá falando de infância e se referindo à nossa infância, que foi ali anos 80, anos 90, de fato, para ver a fita de novo, porque a gente via... A fita tinha de música e de filme, né? Tinha que rebobinar. Tinha que rebobinar a fita. Aliás, de rebobinar, vivia. Aliás, tinha multa nas lojas de locação de vídeo se você não rebobinasse a fita. Verdade. Tinha que rebobinar sempre, entregar rebobinada. Você tinha que entregar do jeito que você encontrou a fita. Na época do DVD, isso melhorou. Você conseguia botar ali num repeat eterno. E eterno, né? E ele não precisava rebobinar, ele só voltava pro começo, sozinho. Eu não sei quantas vezes eu devo ter rebobinado a fita do filme da Pequena Sereia. Que a foi Pequena Sereia é esse seu filme? Porque eu ganhei, a fita era caro de ter. A gente não tinha muita fita de vídeo em casa, tinha uma ou outra que ganhava assim no aniversário. E o meu tio me deu a fita da Pequena Sereia, era a que eu tinha, e eu assisti, nossa, infinita. A minha mãe, eu tenho 37 anos, eu ganhei essa fita quando eu tinha 5. Então faz muito, muito tempo. A minha mãe sabe até hoje as músicas. Eu também sei as músicas. A Pequena Sereia é um desses filmes, mais pra minha irmã, eu acho. Ela
assistia muito e eu acabava assistindo por tabela também. Um desses filmes... Pra mim, me ajudou com a minha escolha profissional, né? Foi um fator decisivo na minha escolha profissional de ser mergulhadora. Ah, achei que você queria ser uma princesa muda e encontrar um príncipe rico. Não, eu queria ser sereia. Queria ser sereia. Não, porque a pequena sereia quer sair do fundo do mar. Você pois é, eu queria entrar, eu queria ir. Eu trocava de lugar com ela fácil. Fácil. Não, pra minha irmã tinha a Bela e a Fera, o Rei Leão, todo mundo tá nessa... O Aladdin. Aladdin também, eu sei de cor o Aladdin por causa da minha irmã, mas o meu filme mesmo, de infância, falando de infância mesmo, que eu assistia sem parar e rebobinava e assistia de novo. A gente alugava a fita, né? Ficava 3 dias com a fita. 3 dias eu tava rebobinando, eu ficava 3 dias rebobinando e assistindo de novo, rebobinando e assistindo de novo. Depois que devolvia, e era uma fita também que a minha mãe, ela teve altos problemas comigo, assim, porque nas primeiras vezes ela topava e outras vezes ela ficava muito irritada que eu queria alugar de novo o mesmo filme. Porque não é só que, não uma vez por semana a gente alugava uns filmes, e eu sempre alugava o mesmo filme, que era Os Trapalhões no Rabo do Cometa. O nome é muito bom. Eu sei até hoje o filme de cor. Os Trapalhões no Rabo do Cometa é ótimo. O filme foi lançado em 86, o ano que ia passar o cometa Halley. Então eles fizeram um filme que é um filme, na verdade, ele é um misto de live action com desenho animado e é um longa-metragem. É um dos poucos longas-metragens. Ele tem quase 2 horas. O longa-metragem de desenho animado nacional costumava ter 90 minutos, não mais que isso. Os Trapalhões no Rabo do Cometa tem 120 minutos. Produzido pelo Maurício de Souza. Então são os Trapalhões com o desenho do Maurício de Souza. Tem uma baita viagem no tempo. Talvez também tenha influenciado a minha profissão. Tipo, porque tem viagem no tempo. O Didi vai parar lá na pré-história. Aí ele vai caminhando no tempo. Ele vai parando na Roma Antiga e assim por diante. E sempre numa época em que vai passar o cometa de novo, né? E tem um malvadão da história que precisa, que no momento que passa o cometa, ele precisa pegar a mão do Didi, porque ele descobriu que o Didi é essa pessoa que vai ajudar o bruxo a conquistar um poder eterno aí. E o Didi sempre escapa do bruxo, no final das contas, eles têm que avançar 76 anos, 76 anos, em vezes que o cometa vai passar. Eu achava muito divertido o filme, muito divertido. E eu vivia reassistindo ele, rebobinando e assim por diante. Então, é isso. Quando a gente gosta muito de uma coisa, terminou, a gente já quer começar de novo. Quem não teve aquela música na adolescência, aquela música que você não para de ouvir, aquela música que quando termina você volta para ouvir de novo. Eu tinha fitas que era uma fita inteira só com a mesma música várias vezes, porque para não perder tempo rebobinando. Então, e tem essa questão também da fita, que é quando você começa e quando você para de rebobinar para ouvir a mesma música, porque ainda com o CD, que hoje em dia já é uma tecnologia meio ultrapassada, né? Você sabe direitinho, eu quero ouvir a música 1, a 2, a 3. Na fita, você vai voltando e quando você tem que parar? Deus proverá. Você vai ter que dar uma voltadinha assim e dar um play. Uma voltadinha e dar um play. Chega uma hora que você se acostuma com quanto tempo você tem, de tanto que você ouviu a mesma música, você sabe quanto tempo você tem que voltar para ouvir aquela música de novo. Mas é isso. A minha música, que eu fiz isso 500 milhões de vezes, foi Bop dos Hanson. Oh, meu Deus, coitada da sua mãe. A verdade é que a música é muito gostosa. A música é boa, mas é que qualquer música, por melhor que seja, se você fica ouvindo 85 vezes, ninguém mais aguenta, né? Ninguém mais aguenta. Tinha a coisa também que faziam, lá na minha casa fizeram, que era esconder a fita. Quando ninguém mais aguentava ouvir, escondiam a fita. E eu não sabia mais onde estava. Lá em casa, a minha avó gosta de ouvir ópera. E aí, por alguma razão, a gente tinha umas fitas de ópera na casa da minha mãe. Uma fita cassete, não fita de música, fita de vídeo, com montagens de ópera. E eu assisti a Turandot milhares de vezes, tanto que eu tive uma gata chamada
Turandot. A minha ópera que eu assisti muitas e muitas e muitas e muitas vezes, e eu rebobinava e assistia de novo, era Carmen. É linda também. Sempre assistia Carmen de novo. É linda. A Turandot Nossa, que loucura, né? tempo. A gente é meio doido, né, Ângela? Porque criança ouvindo ópera e voltando pra ouvir de novo. As minhas eram Turandot e Joãozinho e Maria. Eu tinha um problema com Carmina Burana, que na verdade eu tenho esse problema até hoje. Tem uma brincadeira entre os amigos que diz o seguinte: se você tá em dúvida do que dar de presente pro Theo, compra alguma gravação de Carmina Burana. Se ele tiver, ele vai falar, essa eu já tenho, mas tá tudo bem. Se ele não tiver, porque são inúmeras que existem no mundo, todo mundo quer gravar a Carmina Burana, então assim, ele nunca vai completar essa coleção. E é verdade, eu nunca vou completar essa coleção. E eu tenho, a última vez que eu contei, porque eu já não uso CD há muito tempo, mas a última vez que eu contei, eu tinha perto de 20 CDs diferentes de Carmina Burana. E eu sabia assim, tal parte eu gosto de tal montagem, interpretação. Tal parte eu gosto. Aí o que eu fiz? Fiz uma fita com as partes preferidas que eu gostava pra ouvir a fita o tempo todo. O famoso mixtape, né? Hoje em dia as pessoas criam playlists com as músicas que gostam, mas isso se chama originalmente mixtape. E era uma coisa, assim, quando alguém gravava uma fita pra você, era um... Tá afim. Ou mesmo entre amigos também, era um presente legal, porque sim, assim, tipo, eu sei que fulano gosta, então eu vou gravar essa música aqui, né? Depois a gente ficava esperando a música tocar no rádio pra botar pra gravar. E quando vinha o locutor no fim, com uma vinheta de sabão em pó, por isso que eu fazia diferente, porque em casa, enfim, meu pai sempre gostou dessas coisas de música, equipamento e tudo mais, então desde muito cedo eu aprendi a brincar com cabos, e aí eu aos 10 anos, que foi 90, foi quando começou a MTV no Brasil, eu não tive dúvida, eu botei o aparelho de som do lado da TV e liguei a saída de áudio da TV na entrada auxiliar do aparelho de som e eu gravava da MTV. Eu gravava direto da TV, da MTV. Daí não tinha vinheta. E aí não tinha, quer dizer, tem vinheta, mas a vinheta respeitava a música, não entrava no final da música interrompendo a música. Como no rádio, né? Então, a gente podia fazer um mixtape de Torá, né? Olha, eu tenho vários... Eu sou um doido das mixtapes. Eu sempre tive as mixtapes mais malucas do mundo. Isso começou, eu acho, lá em casa meu pai, sempre que a gente viajava, a gente tinha uma caixa de fitas que ia pra dentro do carro. Quando começava a viagem, alguém ficava responsável por ir trocando as fitas e botando as músicas pra tocar, né? Pra acompanhar a fita. E tinha uma fita, 3 fitas que meu pai tem, que são chamadas assim. Uma chama Diversas, gravadas pelo Jonas. Quem é Jonas? Jonas é o irmão do meu pai. Meu tio. Meu tio gravou umas músicas diversas pro meu pai. Então, antes de ser mixtape, chamava Diversas. Então, tinha Diversas, gravada pelo Jonas. Aí tinha uma outra que chamava Diversas 2. Foi meu pai que gravou. E tinha uma que chamava Diversas Músicas. E a marca da fita era outra marca. As duas primeiras eram Scott, essa era um Maxell. E aí ela era amarelada, assim, e tudo mais. Então, a gente chamava de Diversas Amarelinha. E também eram umas músicas aleatórias, assim. Eu acho que eu cresci com isso. E aí, desde sempre, eu criei essa mania de ouvir música aleatória. Elas não têm necessariamente uma sequência lógica entre si nas minhas playlists. No início dos anos 2000, houve um serviço... Gente, a gente vai voltar em cima da Torá, não se preocupe. Não é digressão. Existia um serviço chamado Usina do Som, de abençoada memória, que foi o precursor, eu chamaria de bisavô do Spotify. Ele era um serviço muito à frente do seu tempo, era exatamente como o Spotify, só que era no computador só, né? Não tinha celular para isso, mas era no computador só. Você montava a playlist que você queria e pronto. E aí eu chamei aquela minha playlist maluca de Rádio Abravanel. Pela primeira vez eu dei esse nome, Rádio Abravanel, lá no começo dos anos 2000. Aí depois a Usina do Som sofreu alguns processos, porque parece que... a gente não pode falar essas coisas, mas aparentemente eles estavam usando a música sem autorização. Aí eles lançaram a Usina do Som paga, mas aí o acervo caiu muito. Muitas músicas que eu tinha não estavam mais lá, porque então eles foram forçados a tirar isso do acervo. E aí pegou o tal do MP3. Aí no meu MP3 também
também. Eu tinha um MP3 player que eu baixei um monte de música nele, e aí o meu MP3 eu chamava de Rádio Abravanel. Aí, e assim por diante. E até que chegou no Spotify, e quando chegou no Spotify, eu dei o nome da minha playlist, e aí fica a dica para quem quiser saber o tipo de música que o Moretel gosta, vocês vão descobrir que é praticamente todo e qualquer tipo de música, vocês podem buscar no Spotify Rádio Abravanel, é uma playlist. O nome completo dela, na verdade, é Rádio Abravanel, entre parênteses, LPs, CDs e cassetes do Moretel. Ela começou como uma forma de reunir todas as músicas que eu tinha em LP, CD e cassete, só que a playlist obviamente cresceu, hoje ela tem mais de 8.000 músicas, eu sei a maior parte das letras, as músicas que são instrumentais eu não sei as letras. Mas você sabe fazer o lá lá lá, né? Não, sei fazer o lá lá lá. E tem uma playlist maravilhosa que a gente tem em colaboração, que é uma playlist só de músicas de sofrência, que é muito boa. Música de sofrência, a gente tem essa playlist em conjunto. A Rádio Abravanel, ela é bem diversa mesmo. Alguém pode... Eu tô lá ouvindo, sei lá, Avinu Malkeinu, que é uma música típica aí do período de Rosh Hashanah e Yom Kippur. E tá lá tocando Avinu Malkeinu, e de repente entra, sei lá, Evidências do Chitãozinho Chororó. Termina essa e pode passar, sei lá, algum jazz. Termina o jazz, pode entrar o Wesley Safadão. Termina o Wesley, pode entrar qualquer coisa que você... a música do peão da casa própria. Também tá lá. Ou é internacional, né, Ângela? Também tem. Eu escrevo pra Ângela e falo assim, lembrei de você, começou a tocar internacional. Internacional comunista. E outra coisa, para as pessoas acharem que não acharem outras coisas, mas assim, também pode tocar o hino à bandeira do Brasil, pode tocar o hino nacional brasileiro, pode tocar o hino americano, o hino francês. Eu amo hinos de países. Tá tendo uma festa aqui, um pré-Simchat Torah? Não, hoje é 19. Uau! Tá chegando um Sefer Torah aqui na sinagoga do lado, eu tinha visto o aviso. Então, a festa tem a ver com o Simchat Torah, mas não é. A festa é dançar com o Sefer Torah do lado de fora. Eles estão dançando aqui do lado de fora. Eu não sei se os ouvintes conseguem ouvir o barulho. Eu não tô pegando. É bem bacana. E justamente porque é uma sinagoga, e aí a gente volta para Simchat Torah, é uma sinagoga que só tinha um Sefer Torah. E é costume que as sinagogas tenham mais, porque existem momentos do ano específicos que você vai ter que ler no mesmo dia 2 trechos diferentes da Torá. E como a Torá é um rolo, como a gente falou, você tem que parar o serviço no meio e rebobinar a Torá, e leva um tempo isso. Se você tem 2 rolos da Torá, facilita. Você deixa um no ponto, o outro no ponto, tira os 2 do Aron HaKodesh, do armário, lê um trecho e depois pega o outro livro e lê o outro trecho. A comunidade não precisa lá ficar esperando a fita ser rebobinada. É costume ter pelo menos 3 rolos de Torá numa sinagoga. Então as sinagogas se esforçam muito para ter pelo menos 3. Se você já tem 3, aí a comunidade vai se esforçando para tentar chegar no número de 7, porque em Simchat Torah existe o costume de se tirar 7 rolos da Torá de dentro do Aron HaKodesh. Obviamente, nem toda sinagoga tem condições de ter 7 rolos da Torá, então você tira todos os rolos que você tem. Então esse ano, como eles pretendem fazer uma festa, não é por isso, né? Mas como chegou um Sefer novo, eles vão fazer uma festa de Simchat Torah mais facilmente. E um rolo vai estar no finalzinho, o outro já vai estar no começo, não precisa perder o tempo rebobinando a fita para fazer a leitura. E uma coisa que é legal, lembrei, no ano passado eu acompanhei o serviço online, né, da CIP aqui de São Paulo. Eu não sei porque eu não fui lá, mas eles abrem, né, todo o rolo da Torá, e aí todo mundo vai segurar um pouco, assim, né, faz existem vários costumes, né? Na CIP tem realmente esse costume, eu já tinha visto em outros lugares, mas não é a coisa mais comum do mundo, não. As pessoas têm muito medo de ter algum dano ao rolo da Torá. Agora, em vários anos fazendo isso lá na CIP, eu vejo que risco tem, mas as pessoas respeitam também muito a Torá. Então, são cuidadosas, né? As pessoas são cuidadosas. O que a Ângela está falando a gente vai realmente desenrolando a Torá toda, e as pessoas formam um círculo
e cada um vai segurando uma parte da Torá para dentro desse círculo. Então você está assim do lado de fora, olhando para o outro lado do círculo, né, vendo aquelas coisas. E aí os rabinos vão circulando e vão apontando partes interessantes ou importantes da Torá, ou famosas da Torá, e lendo algum trecho e tudo mais. Isso é muito fazendo uma legal. coisa. É muito bonito de se ver o Sefer Torá inteiro aberto e ter a noção do tamanho do Sefer Torá. Sim. São muitos e muitos metros, 60 Ele é metros. enorme, né? Exato, isso é muito legal de ver assim como abarca a comunidade quase toda, né? Segurando ali, cabe quase todo mundo. Às vezes se tem mais gente na festa, daí sobra gente, falta o Torá, mas é muito legal ver, né? Como é o tamanho todo do rolo aberto. Do rolo aberto e tudo mais. E o que eu ia falar também, só na hora que você estava falando antes, quando eles ficam no Arona Kodesh, né, na Arca da meu Deus, como é que na Arca Sagrada. Na Arca Sagrada, eles ficam na Arona Kodesh ali no fundo da lua, essa parte do Indiana Jones você corta, tá? Vamos voltar não, agora. Não, ficou boa. Né? Mas os rolos eles ficam no Arona Kodesh, que é a arca sagrada na sinagoga. Quem tiver aqui em São Paulo e tiver curiosidade de ver como eles ficam expostos, né? Como eles ficam guardados e tal, dá pra ir no Museu Judaico, porque ali no piso térreo do museu é onde funcionava a sinagoga Betel. Então eles mantiveram o Arona Kodesh e tem um Sifrei, que é plural de Sefer, tem um Sifrei Torá ali, então dá pra ver como eles ficam acomodados, a quantidade. Então, dá para ter uma noção, assim, de como são os rolos e... Agora, você vê como é que é judeu, né? A gente está ali falando que a gente termina de ler a Torá e já começa de novo e tudo mais. As pessoas podem se perguntar por que a gente lê a mesma coisa ano após ano? É o mesmo texto. A gente gosta de se repetir. A gente está falando de novo do Museu Judaico, mas não é uma repetição muito boa. Não, dá a impressão que perdeu o assunto, mas não é que perdeu o assunto, justamente o contrário. É porque ele é uma referência. O Museu Judaico é uma referência em tantas áreas diferentes que o Torá com Fritas já abordou, né? Que então sempre a gente tem alguma coisa para indicar de dentro do Museu Judaico, e essa é uma delas, né? Para quem tem a curiosidade de ver como é um Arona Kodesh, ou como é o espaço sinagogal e como os rolos da Torá, o Sifrei Torá, ficam colocados e dispostos dentro do Arona Kodesh. E tem uma coisa curiosa também da festa de Simchat Torá, que eu acho, essa ligação íntima que você tem com a Torá e essa necessidade de repetir, de ler de novo o que você já leu, é porque existe também uma tradição judaica que vai dizer que a Torá tem 70 faces, que significa que o dito diz mais ou menos assim, que a Torá tem 70 faces, está no Perkei Avot, revira, ok? Porque tudo ela contém. É uma ideia de que a gente deve sempre ler de novo porque a gente encontra coisas novas. A gente enxerga coisas que a gente não tinha visto antes, a gente entende novas interpretações ou textos que a gente leu no decorrer de um ano, ou filmes que você viu no decorrer de um ano podem influenciar a forma que você lê a Torá. Então, a Torá que eu leio no ano de 5.784 não é a mesma que eu li em 5.783, porque eu não sou mais o mesmo. E como eu não sou mais o mesmo, como eu tenho outras experiências e outras vivências, essas experiências e vivências influenciam a forma que eu vou enxergar a Torá. Ou mesmo, se você teve acesso a novos textos explicativos da Torá, e aí a gente cai na questão, por exemplo, do Humash Plaut, que tem tantos e tantos e tantos artigos, e que a gente até quer ler todos de uma vez antes de ler uma paraxá. E não é essa a ideia. A ideia é ler uma coisa e leia a paraxá. No ano seguinte, você vai ler outra coisa. E no ano seguinte, você vai ler outra coisa. Porque aquilo tudo vai te transformando em outra pessoa. O texto pode ser o mesmo, mas o que você está vivendo de um ano para o outro muda muito. Às vezes a gente acha que a nossa vida não mudou tanto de um ano para o outro, mas quando a gente para pensar,
mudou muito, né? Às vezes foram coisas que foram acontecendo de pouquinho, não foi uma mudança drástica, uma guinada, assim, mas a gente muda muito, né? As coisas que a gente cresce muito. Exato. E a Torá, você enxerga coisas no texto que você não tinha visto antes, porque você agora está aberto a outras coisas, você aprendeu novas coisas, você enxerga outras coisas na sociedade, sua visão de mundo mudou e de repente um texto que você achava ruim, agora você acha ele bom. Um texto que você achava que de repente era derrogatório, e às vezes um texto que você achava lindo, 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 de repente você olha e fala assim, mas tem aqui um quê de... né? E isso tudo vai servindo para você ir se reconciliando aos poucos, o tempo todo com esse texto. Você briga com o texto, briga no bom sentido, você conversa, você discute com ele. Não é um texto que você simplesmente aceita, abre a mão e recebe ele do jeito que ele é. Isso não existe no judaísmo, né? O judaísmo, ele exige de você esse compromisso de buscar enxergar diferente aquilo que você já enxergou antes. É o compromisso em se transformar e transformar o outro. E aí, nesse sentido, é como se cada um vai se tornando também uma parte da própria Torá. Não tem mudança no texto, mas como o teu olhar sobre a Torá impacta em como você enxerga a Torá, também o olhar do outro. Aliás, no mundo judaico, no mundo rabínico, em hebraico sobretudo, a gente costuma dizer assim, de um aluno para o outro. Tenho meus colegas e eu falo, eu aprendi muito com a Torá do Doron, por exemplo. Eu aprendi muito com a Torá da Mayan. Eu aprendi muito com a Torá do Davi. O que eu quero dizer com isso é com o ensinamento dele, com o que ele me ensinou através da forma que ele enxerga a Torá. Eu aprendi muito com a Torá dele. Aí alguém poderia pensar, mas a Torá não é a mesma? O texto é o mesmo. A Torá não é a mesma. A Torá é diferente para cada um. E aí é o que diz a Hassidut. A Torá é eterna em cada judeu. Ela é um mundo em si mesma dentro de cada pessoa. E por isso cada um tem uma Torá diferente a passar para o mundo. Então, você é parte da Torá e a Torá é parte de você. Então, você também é parte, você também é um pouco cada um daqueles personagens. A Hassidut vai dizer, a Torá é eterna em cada um, ela vai dizer, e aquilo que a gente enxerga como histórias, como contos, como regras, elas não são necessariamente histórias, contos e regras. Elas são expressões que existem dentro de você. Cada uma delas são expressões de algo que existe dentro de você e dentro de cada uma das pessoas. É nesse sentido que ele diz que a Torá é eterna para cada um e em cada um. Isso que você estava falando me fez lembrar de uma música que o Raul Gottlieb, da JR, mencionou numa das gravações que a gente fez com ele, que a música se chama, em hebraico não vou saber falar o nome, mas em português a tradução é Sonhando como José. Isso, Holem como Yosef. Muito obrigada. E ele, ao longo da música, ele vai mencionando diversas passagens e histórias da Bíblia, e ele vai falando que cada pessoa é expulsa do Éden, cada um de nós passa pelo dilúvio, em cada um de nós cresce uma torre, uma rebelião, uma confusão, como a história da Torre de Babel, né? Cada pessoa sai de casa, dentro de cada um tem uma pequena Sodoma. Eu gosto dessa parte. Eu também sonho como José, cada um de nós foi jogado no poço. E como Davi, cada um de nós também faz um salmo. Cada mulher é uma rainha como Esther, ou comanda como Débora, ou chora secretamente como Raquel, ou chora secretamente como Moisés no Monte Nebo. Eu acho muito legal isso, porque apesar de ser um texto antigo, né, quando a gente fala da Torá, a gente está falando de um livro que foi escrito muito, muito tempo, mas que tem coisas que são muito atuais ainda. Porque o ser humano é o mesmo, né? De milênios até agora. Porque é um livro que lida com a natureza humana, né? Mais do que com a natureza divina. Muito mais com a natureza humana. A Torá não é um livro teológico. Ela pode querer trazer dentro dela os valores que nós acreditamos serem divinos, e existe esse personagem chamado Deus dentro da Torá, mas majoritariamente ela
ela trata um dos conflitos humanos, muito conflito humanos. humano, da natureza humana como um todo. Então, ela também é essa espécie de espelho, e é por isso que ela é eterna para cada um, porque cada um é um pouco de cada um daqueles personagens, como diz a música do Hanan Ben-Ari, aliás, que a gente vai deixar o link para a música e pro clipe, boa. E a gente vai deixar a letra na newsletter, porque, aliás, esse é um artista, ele é novo, ele é um artista... Ele é mocinho, né? Ele é mocinho e ele é um artista que se revelou há pouco tempo. Eu lembro que eu já estava morando aqui, então tem menos de 6 anos. Talvez ele tenha gravado alguma coisa antes, mas ele não tinha alcançado uma projeção. E ele é um baita compositor e todas as músicas dele são sempre muito profundas. A música dele que fez super sucesso e que de repente fez ele despontar é uma música chamada Wikipedia, né? Wikipedia, em que a letra vai jogando generalizações sobre pessoas. Todo esquerdista é não sei o quê, todo direitista é não sei o quê, todo religioso é tal coisa, todo haredi é não sei o quê, é um primitivo, todo Hiloni é um traidor, né? Todo laico é um traidor, e ele vai jogando essas coisas e depois ele volta para o refrão e vai falando: por favor, não me ponha numa prateleira, não me feche numa gaiola, não me bote um rótulo e não me resuma numa página da Wikipédia. Que excelente! Né? Porque excelente. As coisas não são simples assim, as coisas são muito mais complexas, as coisas são muito mais amplas. É uma letra absolutamente linda, a música é maravilhosa, ele tem uma voz muito boa. Ele é muito gostoso assim, de ouvir, né? É um artista fantástico, vale muito a pena. E tem tudo a ver, né? O Raul trouxe essa letra pra gente e no final ela tem tudo a ver com Simchat Torah. E a gente se alegra ao terminar a Torá e reiniciar a Torá, porque de certa forma é como se a gente entendesse que a vida continua, porque a gente tá ali e ela tá na gente. Exato, e cada um vai interpretar as coisas de um jeito, de como vai acontecer. Eu gosto dessa imagem de que cada pessoa é expulsa do Éden, cada um passa pelo dilúvio. Eu acrescentaria aqui, se o artista me permitisse, cada um de nós sai do Egito, né? Porque a gente fala isso em Pesach também. Todo ano a gente sai do Egito. O Egito é uma metáfora para muitas coisas que estão acontecendo na nossa vida. O Éden também pode ser uma metáfora para coisas que estão na nossa vida, ou o dilúvio, e são coisas que a gente sabe que são passageiras e que depois, enfim, vão acontecer e a gente vai sair mudado dessa situação, não necessariamente transformado, mas algum tipo de alteração vai acontecer. Eu acho difícil a gente falar, você vai sair transformado dessa experiência. Não precisa sair transformado de toda a experiência também. E a parte do Éden, se possível, eu preferia ficar. Né? A gente demora anos pra achar a nossa zona de conforto. Não, pra alguém vir querer tirar, eu preferia, achava bom ficar. No Éden eu não achava ruim sair. Mas a gente vai se assemelhando, né? Eu gosto muito dessa parte quando ele fala: e assim como Davi, eu também faço um salmo disso. Porque para quem é familiarizado, e para quem não é, a gente fala aqui, com o livro dos Salmos, eles não são uniformes. Você tem salmos que são louvores e você tem salmos que são cantos muito pessoais, poemas muito pessoais, que são atribuídos ao rei Davi. A gente não sabe se são realmente dele, mas enfim, a tradição vai dizer salmos de Davi. Teria rei Davi um ghostwriter? E você tem canções de dúvida, canções de desespero, canções de esperança. Então você tem salmos de todas as naturezas. Você tem salmos em que você nota que o autor do salmo, ele está passando por um momento de profunda descrença na humanidade e por depressão. E em outros momentos você tem salmos onde o autor recupera parte da sua fé ou toda a sua fé no ser humano. Às vezes o salmo vai dizer: feliz a pessoa que põe a sua segurança em Deus e não confia no ser humano. E ao mesmo tempo outro salmo vai dizer que você precisa do outro ser humano e que você deve confiar no outro ser humano. A gente não pode ficar sem, né? E os salmos, então, eles têm essa complexidade porque eles são expressão total e artística, musical, né? Ela é poética da natureza humana e da
complexidade humana. Então é isso. Assim como Davi, eu também faço um salmo disso. Pode ser que eu não escreva, mas na minha expressão de vida existem diferentes salmos que são compostos enquanto eu vivo. Não, com certeza. Acho que com isso a gente pode começar a se encaminhar para o fim do episódio de hoje e falar, a gente falou rapidamente do Plauto, mas acho que a gente pode falar um pouco mais agora de uma campanha que o JR está fazendo, que eu achei muito bacana, que é Comece Bereshit com um Rumash novo. E agora a gente vai traduzir o que isso quer dizer. Bereshit é o livro de Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia. Então, quando a gente termina ali de enrolar... E também significa no princípio, comece o início. Comece do começo. Comece do começo. Que assim que a gente termina o livro de Deuteronômio e termina, né, de enrolar o rolo da Torá, a gente volta ele todo para Bereshit. E o Rumash é justamente essa versão da Torá em livro encadernado, que são os 5 livros da Bíblia. Então, em geral, quando a gente fala Torá, a gente está falando, ou Sefer Torá, né, na verdade, a gente está falando do rolo de pergaminho, que tem as pontas de madeira ali pra gente ir girando. A Torá não é com caneta Bic que a gente rebobina, né? Ela tem as próprias madeiras bonitas, bem entalhadas, ilustradas ali. Então a gente termina ali, né? Mas o Rumash é essa Torá encadernada que a gente tem pra ter em casa. Você pode ter um Sefer Torá na sua casa se você quiser, obviamente. Mas tem umas questões aí. Primeiro, não é muito barato. Depois, não é muito fácil de guardar. Enfim, é melhor deixar na sinagoga. E ter em casa um Rumash, né? E a ideia é comece Bereshit com um Rumash novo. Então, comece do começo com uma Torá encadernada nova. Para começar a ler e estudar, né? Isso, eu tive uma aluna de inglês há muitos anos que é psicóloga. E ela falava uma coisa que eu gostava, eu acho uma frase que fazia muito sentido. Ela falava, caderno novo é bom, né? E quando a gente começa a estudar alguma coisa e compra um caderno novinho, bem, né? Que tá com as páginas todas sem nada escrito ainda, né? As páginas bem branquinhas, assim. Dá uma energia, né? Pra gente começar a fazer mais. Essa energia de começo é sempre uma energia gostosa, né? Já, vou começar a fazer isso, não tinha feito antes. Fica essa coisa um pouco, né? Começar... a ler o livro de Bereshit, o livro de Gênesis, a partir de um Rumash novo e começar a estudar a Torá com um pouco mais de intenção, de afinco, né? Gostar mais de fazer isso. Então fica a nossa dica para que vocês comecem Bereshit com um Rumash novo. A gente recomenda, obviamente, o Plaut, traduzido e editado pelo JR. E quem é ouvinte do Torá com Fritas tem cupom de desconto, Torá com Fritas 10, tudo junto, para ter 10% de desconto na compra do Plaut. Muito bem. E para quem não é ouvinte regular do Torá com Fritas e chegou agora nesse episódio, a gente recomenda também dar um assinar aí no seu podcast, na sua plataforma, para receber atualizações aí de quando saem novos episódios e tudo mais. Recomendamos ouvir episódios anteriores, curtir a nossa página Torá com Fritas no Instagram, também estamos no Facebook, também estamos no Twitter e agora tem uma novidade, né, Ângela? A gente está, sem fazer dancinha, no TikTok. Mas quem sabe um dia a gente dança. Lancem o desafio da dancinha. Em Simchat Torá dá pra dançar com a Torá. É verdade. É verdade. Se alguém me filmar na CIP, eu posto. Eu mesma não vou filmar, porque eu vou estar mais interessada em participar da festa. E a gente... não esperem que a atualização seja feita no dia da festa. Isso é uma coisa também. A gente não posta nos dias de Shabbat e de festas judaicas. Se alguém chegar nas nossas redes sociais para dar uma olhada em conteúdo nesses dias, vai encontrar o que já estava e não vai encontrar novidades, porque a gente não posta em Shabbat e Hagim. Mas então é isso. Bom, de recomendações para hoje, eu vou recomendar um vídeo muito bom
que tá no YouTube, que chama Crianças Reagindo à Tecnologia. O vídeo tá em inglês, mas ele tem legenda para português, dá para habilitar ali, então fica para todo mundo conseguir acompanhar. E é muito divertido, porque esse vídeo é meio antigo até já. Eu vi a primeira vez em 2014, então faz quase 10 anos. E são umas crianças que na época tinham idades entre, sei lá, 6, 7 anos e 12, e eles dão um Walkman para essas crianças usarem. E elas têm que descobrirem como se usa. Como usa, eles só entregam o Walkman na mão delas. E depois eles entregam uma fita. E é muito, muito engraçado ver como eles vão fazendo, assim. E falo, mas precisava de tudo isso só pra ouvir música. Hoje em dia tá mais fácil. É muito engraçado. Hoje em dia tá mais fácil. Nesse ponto bom, né? Eu falo com um pouco de pesar. É muito mais fácil. É muito melhor. Muito mais fácil. Essa nostalgia é gostoso, né? Você ter ali a fita e tal. Mas você pensa que, por exemplo, você ia viajar de carro, você tinha que levar umas 4, 5 fitas, né? Dependendo do tamanho da viagem, a caixa completa, como eu disse. Eu fui pra praia com meu pai uma vez, em 95, acho. Tinha saído aquele CD do Renato Russo em italiano. Meu pai tinha a fita. Eu não consigo ouvir mais nenhuma música daquele disco. Nós fomos e voltamos e passamos uma semana na praia ouvindo essa fita. Estranho Amore é uma música que eu criei um ranço, assim, absurdo. E é bonito, e o Renato canta bem, mas nossa, não consigo. A gente deixa a recomendação também da música do Raul, vai estar no link na descrição do episódio. Mais alguma recomendação, Theo? Não, nenhuma recomendação. Recomendação é adquirir um Humash, de preferência o Humash Plaut. Acessando plaut.com.br com o cupom Torá com Fritas 10. E eu vou aproveitar esses minutos finais para fazer mais um jabá, que é o nosso. O Theo fez no começo falando da live, que uma vez por mês a gente tem live. E toda semana, para quem apoia o Torá com Fritas, a gente envia por e-mail o comentário que o Theo escreve sobre a paraxá da semana. Então, vocês vão ver aquilo que ele falou um pouco antes aqui no episódio. A gente lê o mesmo texto? Lê, mas a interpretação é diferente, porque o mundo vai mudando, a gente vai mudando, mais coisas vão acontecendo. Então a gente vai vendo os mesmos textos sob outros prismas, através de outros prismas. Então fica aí a dica para assinar a partir de R$10 por mês. Dá para assinar o Torá com Fritas, nos ajudar a ficar no ar e receber o comentário que o Theo escreve da paraxá. Toda sexta-feira a gente envia. Maravilha. A gente termina por aqui o episódio de hoje do Torá com Fritas. Lembrando que vocês podem entrar em contato com a gente através do nosso e-mail, toracomfritas@gmail.com, nosso Instagram, @toracomfritas. Também podem nos seguir no Twitter e no TikTok, tudo Torá com Fritas. Para não perder nenhum episódio, é só assinar o nosso feed no seu tocador de podcasts preferido. O Torá com Fritas é feito pela Angela Goldstein e pelo Theo Hotz, amigos, idealizadores e apresentadores do podcast. O Alu é o nosso editor de som e intérprete da nossa música de abertura. Para entrar em contato com ele, é só procurar no Instagram pela @aludesempre ou aluprodu. E a nossa identidade visual é da Maia Batalha. Muito obrigada a todo mundo que nos ouviu até agora e Hag Sameach! Hag Sameach e até a próxima!